Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Vamos trabalhar direito penal hoje. Vamos falar sobre princípios e interpretação da lei penal. Começando com a nossa questão, né? Como sempre, a gente abre sempre o nosso material com uma questão para nós analisarmos. Vamos lá. Analise os itens e indique a única correta. Pela consunção, ocorre a aplicação da norma penal mais benéfica em relação à norma penal mais genérica. Aliás, norma mais específica, né? Em relação à norma penal mais genérica. Letra B. Conforme o princípio da culpabilidade, a responsabilidade penal é subjetiva, por que nenhum resultado penalmente relevante pode ser atribuído a quem não o tenha produzido por dolo ou culpa, elementos finalísticos localizados na culpabilidade. Letra C. Para o STF, a reincidência ou maus antecedentes por si só não se aplica o princípio da insignificância. Para o STF, a reincidência, os maus antecedentes por si só não conferem a aplicação da insignificância, melhor dizendo, né? Sobre o aspecto da alteridade, vinculado ao princípio da lesividade ou ofensividade. É correto afirmar que contrapõe ao menos dois sujeitos, impondo que o sujeito ativo lesione ou ameace de lesão bens jurídicos alheios. E a última alternativa, a letra E. Uma das funções do princípio da legalidade é permitir a criação de crimes e penas pelo uso e costumes. Questão montadinha pelo professor Kleber, uma questão fodástica, né? Questão difícil. Mas quais os temas que temos que desenvolver para explorar essa questão? Bom, tem que conhecer os conceitos, a aplicação, aliás, a resolução de conflitos aparente no tempo, né? A conflito aparente de normas, quais são os requisitos para a resolução, a construção deles, vão ter que saber disso para poder diferenciar com os outros três, poder responder essa alternativa. Tem que saber sobre o princípio da culpabilidade, como ele se dá no direito penal, a respeito do princípio da insignificância, o princípio da alteridade e ainda tem que conhecer sobre o princípio da legalidade, beleza? Então essa parte principiológica, como eu disse, e sempre digo que é uma parte muito importante para que o aluno entenda toda a sistemática do direito penal, toda a sistemática do direito. Porque com os princípios ele consegue ter a base para entender no direito penal, por exemplo, quando ocorre um porte ilegal de arma mais um homicídio. Ou, por exemplo, quando acontece o infanticídio e quando acontece o homicídio. Quando eu vou aplicar a insignificância a um furto e por que não aplica um roubo? Então essas bases são muito importantes para você conhecer todo o direito penal, principalmente. Ok? Vamos avançar então. Então, de forma introdutória, vamos falar sobre o direito penal, né? Vamos fazer um conceito básico do direito penal. O que é o direito penal? Direito penal é o ramo do direito público, igualzinho o direito administrativo, por um conjunto, né? Que por um conjunto de princípios e regras destina-se, olha, princípios e regras. Quando fala regra, está falando artigo de lei. Princípios é o que nós vamos aprender hoje, a base. Destina-se a combater o crime e a contravenção penal, ou seja, a infração penal, mediante a imposição de sanção penal, mediante a imposição de uma sanção, ok? Que pode ser uma pena, pode ser uma multa, não, pena ou uma medida medida de segurança, né? Uma sanção penal é o gênero que tem duas espécies, pena ou uma medida de segurança. Pena pode ser uma pena privativa de liberdade, a pena pode ser uma pena restritiva de direitos e a pena também pode ser uma pena de multa, ok? Antes de avançarmos, eu tenho que falar para você que existe uma parte da doutrina que defende a chamada velocidade do direito penal, que vem caindo em provas, tá? De todos os níveis, viu? Prova de todos os níveis a respeito já cobrando a velocidade e faz nos entender um pouco a história do direito penal de forma bem breve. As velocidades são 4 velocidades, tá? 4 velocidades. As duas primeiras foram emplacadas por Jesus Maria Sanches, tá? Ela traz uma ideia de a primeira velocidade. Professor, tem a ver com como as gerações de direitos fundamentais, gerações de direitos humanos? Não.
tá? Não tem nada a ver, tá? Velocidade, porque lá tem primeira, segunda, terceira dimensão, quarta dimensão. Aqui não tem nada a ver, tá? A velocidade é diferente, tem a ver com o direito penal. A primeira velocidade da ideia do direito penal, o direito penal tradicional que nós conhecemos hoje, que é o direito penal da prisão, onde vai trabalhar uma rigidez das políticas criminais, onde eu vou ter a punição estatal através da pena, né? Okay? É a tradicional que nós conhecemos. A segunda velocidade, que também é do Jesus Maria Sanches, trabalha o direito penal sem prisão. Já é uma evolução do direito penal, onde vai buscar a flexibilização das políticas criminais, onde vai trocar a pena privativa de liberdade, PPL, por penas restritivas de direitos, ok? Em 84, o Código Penal sofreu muito dessas mudanças, trouxe essas mudanças, trouxe as medidas restritivas de direitos no Código Penal. Tivemos também depois, em 95, com o próprio GCRIM, que trouxe, né, outros institutos despenalizadores. Hoje nós temos o acordo de não persecução penal, que também é um instituto despenalizador. Então, a segunda velocidade vem para isso. A terceira velocidade já não é mais Jesus Maria, Gunther Jacobs. É um alemão, Gunther Jacobs, né? O Jacobs, ele traz uma teoria chamada direito penal do inimigo, tá? Nesse direito penal do inimigo, o inimigo é o indivíduo afronta a estrutura estatal, onde aqui eu tenho as políticas de tolerância zero, neutralização, são palavras-chave do direito penal do inimigo, neutralizar. O direito penal do inimigo também tem origem alemã, né, da época do nazismo, sim, onde o inimigo para eles era o próprio judeu. O inimigo era o negro, era o inimigo. Essa era a ideia. Hoje, o inimigo a gente pensa o vagabundo, o criminoso, mas a origem do direito penal do inimigo, ele vem dessa visão nefasta, né? De seletividade, né? Selecionar quem é o inimigo. Ok? A doutrina aponta uma das influências do direito penal do inimigo, o regime disciplinar diferenciado. E eu já trago algumas situações da execução penal, tá? Algumas situações que são hoje alteradas para são mais drásticas. No RDD deixou ele mais drástica. Os estabelecimentos penais federais também, tá? A possibilidade de violação da correspondência do sujeito sem o devido processo legal e várias outras situações, ok? E a última, a quarta velocidade, é o neopunitivismo. Essa aqui é tratada por Daniel Pastore, né? Pastor ou Pastore, né? Neopunitivismo. Então, quando o Daniel Pastor, né? Eu tô com dúvida se é Pastore ou Pastor, tá? Talvez eu digitei e faltou um E, mas é Daniel Pastor. Vamos trazer Daniel Pastor. A quarta velocidade, ele traz a ideia do neopunitivismo. Deixa eu dar um pause aqui e pesquisar. É isso mesmo, Daniel Pastor, tá? Tá certo. Daniel Pastor traz a ideia da quarta velocidade, que é o neopunitivismo, onde vai trazer um alto nível de seletividade. O que era seletivo na terceira velocidade se tornou mais ainda. Ele traz também um outro termo chamado panpenalismo, né? Que é o aumento das punições penais, o aumento do aparelho estatal de punição, o aumento do arsenal punitivo. Ele também traz uma ideia de direito penal do absoluto, direito penal absoluto, onde tudo vai se resolver através do direito penal. Pergunto para vocês, para poder refletir: o direito penal é o único instrumento de controle social? Eu só tenho o direito penal para poder controlar a sociedade? Não. Eu tenho, por exemplo, tem um controle direto, tem controle indireto. O controle indireto, eu tenho a religião. A religião é uma forma de controle indireto da sociedade. Não matarás. Aí o cara fala: não, eu não vou matar você porque tem um princípio. Nem por causa que existe o crime, mas existe o princípio que é de não matar, esse princípio religioso. Então, o direito penal não é o único controle. E dentre os controles, o direito penal ele vai ser a última instância. Vamos aprender isso mais à frente, tá bom? Tem essa questão aqui bacana, que resume tudo que nós conversamos aqui. Quero que você resolva aqui e vamos evoluir. Quais são as fontes do direito penal? Quais são as fontes formais, tá? No direito penal, nós não temos fontes materiais, temos fontes formais. Fontes formais, toda fonte formal é aquela que é feita, produzida por um terceiro neutro, né? Normalmente vai trazer o Estado. O Estado vai trazer as fontes formais diretas, principalmente, tá? Quais são as fontes formais? Então, eu tenho uma posição tradicional, igualzinho lá o direito administrativo. No direito administrativo tem uma posição tradicional e uma mais moderna, que fala, por exemplo, que as súmulas vinculantes são fontes formais, né?
Também nós falamos a respeito de fontes diretas, melhor dizendo, né? Formas diretas e imediatas do direito administrativo. Aqui nós também temos dois posicionamentos, um tradicional e uma mais moderna, tá? A fonte formal imediata é lei em sentido estrito. Lei em sentido estrito, estou falando de lei ordinária e lei complementar. Por quê? São as duas espécies de normativas onde o devido processo legislativo ele é mais intenso, exige uma maior dilação de debate em cima dele, tá bom? E as fontes formais mediatas ou indiretas são os princípios gerais de direito e os costumes, tá? Vamos descer aqui. E a doutrina moderna vai entender que existem as fontes formais imediatas, que pode ser a lei em sentido estrito, a Constituição, os tratados internacionais, a súmula vinculante, olha a súmula vinculante de novo aqui, complemento por força de norma de penal em branco, tá? Norma penal em branco, a gente vai ver isso na aula que vem. No começo da parte da teoria do crime, a gente vai falar sobre norma penal em branco. Doutrina, fonte imediata, fonte informais, costumes e princípios gerais de direito. Bacana? Tranquilo? Então, só para a gente ter uma noção a respeito das fontes, de onde origina-se o direito penal. O que eu tenho que decorar? Lei em sentido estrito, que a gente vai trabalhar muito ela mais lá para frente. Beleza? Quando eu falar sobre o princípio da legalidade, a gente vai falar a respeito disso. O que são costumes? Né? Costume já expliquei isso, mas vou explicar de novo. Costume é uma reiteração da sociedade, é uma repetição de comportamento. E pode ser segundo legem, contra legem, préter legem, né? Segundo legem é um costume interpretativo. Esse a gente utiliza no direito penal. Por exemplo, quando a gente vai entender sobre o furto noturno. O furto noturno, ou furto em repouso noturno, né? O furto é uma majorante. O crime vai ser mais pesado para aquela pessoa que comete o crime durante o repouso noturno ou furto noturno. Nesse caso, o que é repouso noturno? O repouso noturno não está na lei. Eu vou identificar o repouso noturno para cada local, para cada costume. Uma determinada localidade, em Varginha, aqui em Santo Antônio, o repouso noturno é um horário do que aqui em Cuiabá. Então é diferente, a análise é criteriosa sobre o costume local. Então o costume secundum legem, esse é utilizado no direito penal, tá? Ou contra legem, jogo do bicho. Né? O jogo do bicho pode ser encontrado como se fosse um costume, tá? Mas é um costume contra a legem, tá? Que vai contra a lei. Esse não é aplicado. Eu tenho o prater legem, que se dá a ideia do princípio da adequação social. O costume prater legem é o princípio da adequação social, praticamente dito. São comportamentos que a gente observa na sociedade e a gente existe o crime, mas a gente, digamos que esse costume aí ele releva o comportamento, é relevante. É irrelevante o comportamento da pessoa. Não o bem jurídico, estou falando irrelevante o comportamento. Que é a adequação social, que eu vou falar isso mais para frente, tá? Analogia é fonte de direito, fonte de direito? Não, tá, gente? Analogia não é fonte do direito, tá? Cuidado com essa pergunta que já caiu aqui o SESP. O SESP já cobrou isso em 2018 na PC do Maranhão. Essa prova era de Delta. No direito penal, a analogia é uma fonte formal imediata de direito. Gente, não. Errado. Analogia não é fonte do direito, é técnica de integração, tá? Grava isso, técnica de integração. Lá na frente eu vou falar sobre o conceitual e vamos esmiuçar a analogia. Princípios. Princípios, lembra que são princípios. Princípios formam a base fundamental do ordenamento normativo. São, por isso, valores fundamentais que funcionam como critérios para a criação e aplicação das leis. Os princípios, eles são critérios, olha só, eles formam os nortes para você aplicar a lei. Os princípios podem ser explícitos ou implícitos, não como ocorre no princípio constitucional. Aliás, os princípios podem ser explícitos ou implícitos, tá? Ok? Tira esse não daqui. Como ocorre no princípio constitucional, nos princípios constitucionais, como ocorre no princípio, explícito ou implícito, como ocorre, né? Como ocorre no princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, tá? O duplo grau de jurisdição é um princípio implícito, ok? Bom, tem duas questões para você resolver, resolve para mim aqui e vamos evoluir. Vamos falar o primeiro princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana está embutido no artigo 1º da Constituição, no segundo inciso, é o segundo inciso. O primeiro inciso é soberania, o segundo inciso é dignidade da pessoa humana.
é o básico, é o norte nosso, tá? O direito penal se baseia e se bebe muito dessa fonte da dignidade da pessoa humana. Aliás, todo o ordenamento jurídico se prende ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ok? O ser humano ele é elevado a esse patamar. O princípio de dignidade da pessoa humana é fundamento, inclusive, alicerce da nossa república, tá? Quais os aspectos ligados ao princípio de dignidade da pessoa humana? A proibição da incriminação de condutas socialmente inofensivas. Afinal, o direito é que está a serviço da humanidade e não ao contrário. A vedação do tratamento degradante, cruel ou caráter vexatório, ok? Tratamento cruel nós já sabemos que tem a proibição da tortura. Tem um posicionamento do STF, é uma súmula vinculante, né? 56. Olha de novo falando de súmula vinculante. Já estamos sempre falando de súmula vinculante. Lembra? Súmula vinculante é aquela súmula que é decidida pelo Supremo, que vai ter força vinculante em todo o ordenamento jurídico e administrativo. O legislativo obedece súmula vinculante? Sim, na sua função atípica, ou seja, a sua função de não legislar. Quando o legislativo estiver conferindo uma férias, estiver administrando, nesse caso, ele tem que obedecer a súmula vinculante. Agora, quando ele estiver fazendo lei, aí não precisa obrigar a cumprir as súmulas vinculantes e nem as decisões do Supremo. Supremo que eu falo, uma decisão do Supremo na situação de ADIM, okay? De ação direta de inconstitucionalidade. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Por exemplo, aqui no Brasil, aqui em Mato Grosso, peca muito que nós não temos um regime semiaberto, né? Nós temos só o regime fechado e regime aberto. O semiaberto, que é quando o sujeito fica preso, fica guardado dentro de um sistema agrícola, dentro de uma prisão agrícola ou industrial. Semiaberto, gente, não é metade do tempo na rua e metade do tempo preso. Isso aí é o sistema aberto, tá? Esse é o sistema aberto. O semiaberto é o sistema que é trabalhado pela execução penal, ele fica guardado, mas fica guardado em um sistema prisional mais flexível, ok? As penas poderão ser aplicadas caso o delito cause grande comoção social, penas cruéis. Claro que não, né? Até a resposta veio aqui é de graça, né? Não, claro que não. Não posso aplicar uma pena cruel por causa do fato o crime causar repercussão, comoção social. Já grava um negócio. Toda vez que você viu assim, o juiz aumentou a pena porque o crime é grave em abstrato. Não, nunca pode acontecer. Ele cumpriu porque o crime foi muito grave, por isso o juiz aumentou a pena. Não pode, tá? Gravidade em abstrato não é critério para majoração, aumento de pena, tá bom? Súmula vinculante, então, eu não posso colocar. Se o sujeito ele ganhou o direito de ir para o semiaberto e não tem semiaberto, dá um pulinho, vai para onde? Ele vai para o aberto, ok? Ele não pode ficar no regime mais gravoso. Isso se baseia no princípio da dignidade da pessoa humana, ok? Princípio da presunção da inocência, tá? Muito discutido. Você já ouviu falar no caso Lula, né, que ele foi preso em segunda instância, né? E aí discutiu muito. Mas como que eu vou dizer que a pessoa ela já é considerada culpada? Não tem que esperar transitar em julgado, esperar toda a decisão final. Aí a polêmica era isso, que em segunda instância, ou seja, quando já está no tribunal a matéria, e o tribunal confirma a decisão da primeira instância, presume-se que essa pessoa não é mais inocente, porque não vai se discutir mais direito. A partir dali só vai discutir, aliás, não vai discutir fatos, só vai discutir direito. Então há uma presunção que o cara já não é mais inocente, ok? Mas isso o Supremo voltou para trás, tá? Que eu vou te explicar agora. E também seguiu a base constitucional, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui à pergunta então. O que se entende pelo princípio da presunção de inocência? Ele vem expresso na nossa Constituição, em 88, também no Pacto São José da Costa Rica, na Declaração Universal de Direitos Humanos também, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Trânsito julgado é quando não cabe mais recurso. Quando não cabe mais recurso, professor? Ou quando o recurso passou o prazo e a pessoa não recorreu, ou quando chegou no Supremo. Chegou lá no Supremo, o cara não é a última instância. Ali transitado e julgado, a partir dali, ele é considerado culpado. Ele deve começar a cumprir a sua pena. Ok? É possível a decretação excepcional de uma prisão temporária ou preventiva sobre alguém sobre o qual paira indícios suficientes de autoria, mas que ainda não pode ser considerado culpado? Claro.
Pode existir prisão preventiva? Pode. Pode existir prisão temporária? Pode. Ela viola o princípio da presunção de inocência? Não. Ok? Já até foi cobrado isso em prova. Resolve para mim aqui. Aí eu venho com um raciocínio, né? Que é bom para pergunta, né? Uma pergunta de nível mais avançado de oral. Então, se é possível a decretação então é possível a decretação de prisão preventiva com a finalidade de antecipar o cumprimento da pena. Ou seja, uma prisão em segunda instância, a resposta é não, tá? A prisão preventiva pode, mas não posso antecipar ao cumprimento da pena. Ou seja, ele tem que esperar todo o processo até o final, e quando transitar julgado o processo, por isso que quem tem dinheiro, conseguir pagar advogado, ele vai se dar bem, né? Só lá no final do processo que poderá ser considerado culpado, aí sim teremos aí a concretização que ele realmente não é inocente. Okay? Inclusive, essa pegada aqui veio agora com a mudança do pacote anticrime, mudou o CPP, tá? E vem dizendo isso, realmente, e vem falando sobre a prisão preventiva. E vem assim, não é permitida essa antecipação do cumprimento da pena, e nem decorrência de imediata investigação criminal ou apresentação ou recebimento de denúncia. Ah, recebeu denúncia, tem que manter o cara preso. Não pode. A investigação penal foi instalada, instaurou inquérito policial, tem que fazer prisão preventiva. Não, não pode. Ok? Beleza? Princípio da legalidade penal ou reserva legal ou da estrita legalidade. Tudo isso se prende ao nome de direito, princípio da legalidade, tá? Reserva legal porque você vai perceber tudo tem para que se possa fazer um crime tem que ser por meio de lei, tá bom? Quais são as premissas do princípio da reserva legal ou princípio da legalidade, tá? Primeiro, eu tenho o artigo 9º da Convenção Americana de Direitos Humanos, da Pacto São José da Costa Rica. Eu tenho o artigo 15 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O artigo 5º, inciso 24 da Constituição, que fala que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia comunicação legal, que inclusive é o que reflete o artigo 1º do Código Penal, que fala, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Quais são as características da legalidade que você vai ouvir, vai ver em prova? Vamos lá. A legalidade é uma cláusula pétrea, tá? Anota isso. É direito fundamental de primeira geração ou dimensão. O seu fundamento jurídico é a taxatividade, a certeza e ou determinação precisa do legislador. O fundamento político é a proteção do ser humano em face do arbítrio do Estado, no exercício do seu poder punitivo. Constitui-se na garantia individual de que o poder punitivo do Estado em matéria penal será exercido nos limites da norma positivada, isso é uma verdade, é limitação, não posso exceder, senão teria um crime de abuso de autoridade, por exemplo. Permite a criação de tipos penais incriminadores e restituição de penas. É a viga mestra do garantismo, tá? Poder punitivo é o poder punitivo mínimo do Estado em face ao máximo de garantias ao indivíduo, tá? Para o bom cidadão, o máximo de bem-estar. Para o mau cidadão, o mínimo de bem-estar. Preceitua basicamente a exclusividade da lei em sentido estrito, entendida esta como uma espécie normativa aprovada em regular processo legislativo, levada a efeito no âmbito do poder legislativo. Aplica-se aos crimes, à contravenção, à medida de segurança e acrescenta também a prova aqui. Coloca também, aplica-se em qualquer momento do processo. Vão te perguntar, a legalidade não se aplica na fase de execução penal. Para, é bobagem, isso é idiotice. Tem até raiva quando eu vejo o examinador fazer uma prova tão idiota. Se a legalidade, ela é tudo. Lembra que eu falei de direito administrativo? Nós já estudamos de direito administrativo, lembra da legalidade estrita, reserva legal também, para que você possa ter um ato administrativo tem que ter lei. No direito penal não foge essa regra, para que exista um crime tem que ser por lei. Tá, tem um conceito que foi uma decisão do Supremo que tipificou o crime de homofobia, ok? E não foi estabelecida por lei, tá? Foi estabelecida pela decisão do Supremo. O Supremo pode fazer isso? Aí a discussão é mais ampla, tá? Aliás, é mais profunda quanto à possibilidade do Supremo fazer esse controle de legalidade e ele estabelecer uma extensão da norma com o olhar constitucional. Eles chamam isso de interpretação conforme a Constituição, eles chamam isso de aplicação extensiva das normas constitucionais.
beleza? Ou de direitos fundamentais, ou de direitos humanos, ok? A gente vai preparar um materialzinho à parte para nós discutirmos isso, aí você vai poder ler com mais profundidade, ok? Por enquanto, vamos ficar com a nossa princípio da legalidade, por enquanto, a respeito disso. Quem pode criar crimes no Brasil? Ou seja, quem pode legislar sobre direito penal? Só a União, tá? É competência privativa. Bem que se você ler o artigo 22 da nossa Constituição, lá no parágrafo único, estabelece que a União pode delegar aos estados, não ao município, uma matéria, um ponto específico, tá? Pode ser que o Estado, a União, daqui a um tempo, ele pode falar, Mato Grosso, cria aí um crime aí. Ele pode fazer isso? Pode, tá? Mas quem legisla no direito penal é a União. Exige lei formal. Cuidado, tá, gente? Não é lei só material, lei formal, tá? Lei em sentido formal. Lei em sentido formal e em sentido estrito, ou seja, lei complementar ou lei ordinária. Grava isso daqui, tá? Grifa para você aí. Okay? Olha como é que é, lei em sentido material. Dá uma olhada nessa questão, fique esperto, tá? Deve ser feita por meio de lei em sentido material, lei em sentido formal. Aqui tá errado, olha só, toma cuidado, tá? Beleza? Vamos evoluir. Responde essas outras duas questões que eu já respondi. A pergunta é: medida provisória, resolução do TSE, resolução do CNJ, lei delegada, decreto estabelecido pelo município de Cuiabá, decreto realizado pelo prefeito, pelo governador do estado, podem criar crime? A resposta é não, tá? Não pode trazer tipos penais, não pode trazer crime. Tá? Então, até que o professor fala assim: se eu não usar máscara, professor, eu vou cometer crime? Crime você não comete. Pela não utilização da máscara, você pode cometer um crime pela desobediência, ok, a essa ordem geral, mas aí tem que ter dolo para isso, né? Aí tem que ser analisado, ou o desacato, ou a desobediência à autoridade, mais ou menos assim. Mas pela utilização da máscara, se ou não utilização da máscara, que é essa ordem geral, não há um tipo penal porque o Estado que está estabelecendo isso, e não há um tipo penal federal a respeito disso, beleza? Então não, mas tem um posicionamento do STF que se uma resolução for tratar sobre direito penal, ok? É que, na verdade, ela falou sobre medida provisória em 2008, tá? Mas aí, se for para analogia, para beneficiar, poderia ser utilizado. Mas vamos lá, vamos devagar. Uma medida provisória, que é aquela editada pelo presidente da República, ou pelo governador, lembra disso, mas crime aqui é só a União, né? O presidente edita uma medida provisória, ok? Se ela for para beneficiar o réu, como foi duas medidas provisórias, né, que geraram o Estatuto do Desarmamento, que possibilitou que as pessoas entregassem sua arma no período de 6 meses e não era considerado crime, era um chamado abolitio crimes temporaris, um abolitio crimes temporaris, vou falar isso aula que vem, era benéfica. E aí o Supremo na época, inclusive com o saudoso Luiz Flávio Gomes, que tinha base em seus artigos científicos, falou que nesse caso é possível a aplicação da medida provisória se ela for benéfica ao réu, ok? Um ponto muito importante que é os desdobramentos ou funções da legalidade, tá? Quais são? São 4 funções e às vezes a prova cobra do termo em latim, tá? Eu já vi prova cobrar em termo latim. Vamos lá. Lege stricta, lege prévia, lege scripta e lege certa. A lege certa, lege scripta, lege prévia e lege stricta. Vamos lá. Lege stricta quer dizer que por causa do princípio da legalidade, o princípio da legalidade que vai gerar isso, tá? O princípio da legalidade estabelece que não há pena sem crime anterior, nem sem prévia combinação legal, ou seja, ele proíbe a chamada retroatividade em lei penal, ok? É a chamada anterioridade penal, que alguns chamam de subprincípio da anterioridade penal, ou seja, a anterioridade da lei penal. Ou seja, para que exista um crime hoje, ontem essa lei deve ter nascido, essa lei deve ter existido, ok? Para que exista um crime hoje, essa lei deve ter sido positiva, ter sido votada, aprovada ontem, ok? Então não posso criar uma nova lei, tá? E ela retroagir a fatos anteriores. Ela cria a lei hoje, mas vão aplicar essa lei para o cara que cometeu o crime, essa conduta há um mês atrás que não era crime. Não pode voltar para prejudicar. Pode voltar se essa nova lei trazer um benefício. A lei ela beneficiou. Há um mês atrás era crime isso. A partir de hoje não é mais crime. Então aquela pessoa que cometeu o crime há um mês atrás será beneficiada. É a chamada retroatividade da lei benéfica. Ok?
Então a lege stricta estabelece isso. Não há pena sem prévia combinação legal. Aula que vem também eu vou falar mais sobre a anterioridade da lei penal. Volto a falar sobre isso. Lege prévia, ou seja, lege stricta e lege prévia, né? A lege prévia estabelece que a proibição da analogia para criar crimes, ok? Opa, peraí, tá trocada. Lege prévia tá aqui em cima. Ok, vamos trocar aqui. Lege stricta aqui embaixo. Aí, gurizão. Agora sim, tava trocado. Lege stricta, tá, costumes. Isso, beleza, tá? Só trocando. Lege prévia. Essa ideia, tá? De retroatividade da lei penal. E lege stricta, agora sim, agora beleza. Lege stricta vai trazer o quê? Proibição de... Troca aí no seu material, ajusta aí. Proibição da analogia para criar crimes, fundamentar ou agravar apenas, tá? Por causa da legalidade, eu não posso criar crimes ou agravar penas pela analogia. Agora vamos entender o que é essa analogia que tanto o senhor fala, professor. Analogia é uma técnica de integração e não interpretação da norma quando existir um buraco, uma lacuna num caso determinado. O que é uma lacuna penal, professor? É uma conduta que não é criminosa naquele dado momento, ok? Não é criminosa ou então aquela situação jurídica, melhor dizendo, ela não é regulada pela lei. Qual a analogia que é proibida? Analogia prejudicial, em malam partem. Em malam partem. Vamos colocar aqui, malam partem. Cite um exemplo de analogia em malam partem. Vamos entender. Fiz bem mastigadinho para você entender. Pedro mata o presidente da República, chefe do executivo, para tomar o poder. Pedro responde pelo crime do artigo 29 da Lei de Segurança Nacional, beleza? Onde a pena é de 15 a 30 anos. Que inclusive é mais grave do que o artigo do 121 do Código Penal, o homicídio, ok? Mais grave que o homicídio, o homicídio simples, estou dizendo, tá? Bacana? André também mata o governador do estado, chefe do executivo, também para tomar o poder. Bacana? Tá entendendo o raciocínio? Pedro matou o presidente e o André matou o governador para tomar o poder. Os dois são chefes do executivo. Um é presidente e o outro é o chefe do executivo estadual. Posso aplicar a Lei de Segurança Nacional, né? Vamos colocar aqui uma. Posso aplicar a Lei de Segurança Nacional para punir André? Porque eu usei aqui para punir o presidente, que matou o presidente. Pois os casos são parecidos, ou seja, são análogos. Posso aplicar ou não posso aplicar? A pergunta que deve ser feita é se essa comparação irá prejudicar o réu. A pergunta feita é se essa comparação de situações e de leis, ou de lei, vai prejudicar o réu. Se for positiva, vai prejudicar, eu não posso aplicar a lei em comparação. Agora, se a situação for, se for positiva, ou seja, for prejudicar, eu não aplico. Se for ajudar, eu aplico. Se for para prejudicar, afasto. Se for para ajudar, se for para prejudicar, afasto. Se for para ajudar, eu aplico, ok? Porque se for para prejudicar, eu chamo de in malam partem. Se for para ajudar, eu chamo de in bona partem, ok? Na questão, a Lei de Segurança Nacional é mais grave que o homicídio do Código Penal. Eu estou respondendo. Sim ou não? Sim. Assim, para André, será aplicada o Código Penal, porque ela vai ser, a Lei de Segurança Nacional ela vai ser mais grave, então a analogia vai ser prejudicial. Então, para André, ele responderá apenas pelo homicídio, ok? Do Código Penal e não da Lei de Segurança Nacional, mesmo sendo chefe do executivo o governador, ok? Não dá para aplicar a analogia nesse caso. Então, no direito penal, a analogia poderá ser utilizada de forma indistinta, ou seja, para qualquer caso? Não. Ela só é utilizada para beneficiar o réu. Beleza? Lege scripta proíbe a criação de crimes e penas pelo costume. Ou seja, o costume ele pode ajudar a interpretar, como o segundo legem que eu falei para vocês lá atrás, ok? Mas o costume ele não pode revogar a lei, nunca revoga a lei. Mas nunca revoga a lei. Ele pode ser utilizado, mas nunca revoga a lei. Por exemplo, um costume que as pessoas utilizam, às vezes, dentro do presídio, estuprar o estuprador, violentar o estuprador.
Ah, professor, já é um costume no presídio, então não é crime, não haverá crime de estupro daquele que estupra o estuprador. Ah, porque já é um costume. Não, esse é um costume contra a lei, um costume que vai contra a lei. Ele pode ser aplicado? Jamais. E o último é a lei de certa. A lei de certa, que é a proibição de incriminação de situações vagas, indeterminadas, tá? É como o Arnaldo César Coelho fala, né? A regra é clara. No direito penal, as normas têm que ser claras, de plena aplicabilidade, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Ora, se quiser anotar, anota aqui, ó. A lei de certa, a legalidade não impede a criação, escreva, não impede a criação, a legalidade não impede a criação de normas penais em branco, não impede a criação de normas penais em branco, normas penais em branco, tá ótimo, normas penais em brancos. Beleza? Deixei aqui 2 questões para você resolver, eu quero que você resolva, né? 2 não, tem mais, aqui tem 4 questões, né? Resolva as 4 questões. Vou aumentar um pouquinho o nível do debate, vamos falar sobre função do garantismo penal, que é de Ferraioli. Ferraioli é um defensor nato do direito penal, não do inimigo, um direito penal, digamos assim, mínimo, tá? Um direito penal mínimo, que é o direito penal adotado pelo Brasil. O Brasil adotou o direito penal mínimo. Ele tem algumas, digamos assim, algumas balizas, são 10 balizas, 10 funções do garantismo de Ferraioli, tá? Isso já caiu em prova aberta, tá bom? Nula pena sine crime, ou seja, ele reflete muito o que nós acabamos de ver aqui, tá? Nulo pena sine crime, o princípio da retributividade penal, é uma consequência do delito. Se você cometeu o crime, você merece uma punição, ok? Nulo crime sine lege, ou seja, nós já vimos lá atrás, precisa da legalidade, ok? Não há crime sem lei anterior, sem lei que o defina. Nulo lex sine necessidade, ou seja, o princípio da necessidade da economia do direito penal. A lei penal deve ser o meio necessário para a proteção dos bens jurídicos considerados relevantes. Nulo necessita sine injúria, ou seja, o princípio da lesividade ou ofensividade. Para que exista o crime, tem que lesionar pelo menos, tem que existir pelo menos 2 sujeitos, tem que existir uma lesão a uma outra pessoa. A partir do momento que o comportamento lesiona apenas uma única só pessoa, não há crime. Para que exista o crime, ele tem que ofender outra pessoa, tem que ofender um bem jurídico de terceiro. Se ofende o bem jurídico só daquela pessoa que cometeu aquele ato, não é tido como crime. Nulo crime sine injúria, ok? Suicídio, entendeu? O cara que tira a própria vida não é crime, não há crime de suicídio punitivo no Brasil. Ou seja, o cara sobreviveu, então nós vamos fazer, então vai ser uma punição para você que vai ser a pena de morte, como na China, né? A pessoa que tenta tirar a própria vida, o Estado dá uma acelerada. Se ele for pego e sobreviveu na tentativa de suicídio, o Estado realiza a pena de morte, mata ele, pronto, já adianta o serviço. Como já caiu, tem uma prova do PC Pará, caiu uma prova aberta, né? O cara dissertar a respeito disso, né? Não é prova de delegado. Próxima, nulo injuria sine actione. O princípio da materialidade ou exteriorização da ação. Para que uma conduta seja proibida, deve ser manifestamente manifestada por meio de uma ação ou uma omissão, ok? Não há crime, não há prejuízo se não tiver uma ação ou omissão. Nulo actum sine culpa, o princípio da culpabilidade ou da responsabilidade penal, responsabilidade pessoal, vamos falar sobre isso agora. Nula culpa sine judício, princípio da jurisdicionalidade, ou seja, a punição tem que vir do Estado, de um órgão estatal. Nulo judicium sine accusatione, princípio da acusatório ou de separação entre juízes e acusação, né? Está sendo muito criticado isso, foi muito criticado isso na decisão do Supremo quanto às das fake news, né? Pelo fato que ali quem estabeleceu a investigação é o próprio órgão julgador, que é o Supremo. Nulla accusatio sine probatione, princípio do ônus da prova ou da verificação, e o último, nullo probatio sine defensione, princípio do contraditório ou da defesa ou da falseabilidade. Okay? Todos esses são matrizes básicas ou funções do garantismo, tá bom? Isso aqui é bom para uma prova aberta, para todos aqui no grupo de estudo. Vamos lá. Princípio da intervenção mínima. Se você vê uma cena de filme americano, você viu um cara parando
um sinal fechado do lado do carro da polícia. Abre o sinal, esse é um filme americano, imagina. Abre o sinal. Antes de abrir o sinal, melhor dizendo, antes de abrir o sinal, o sujeito avança o sinal aberto, é fechado. Qual é a atitude do policial no filme americano? É acompanhar o sujeito, mandar encostar e pedir a documentação do sujeito e verificar a documentação do sujeito. E explicar, ó, você cometeu um crime, não é isso? É isso. É o que acontece no Brasil? Claro que não. No Brasil, ao contrário. A polícia, todo o sistema policial é orientado até a mínima intervenção. O Estado interviu o mínimo possível. Deixar que os outros direitos ou a própria sociedade resolvam os seus problemas. E o direito penal, ele fica como uma última instância. Se você estacionar o seu carro na frente da prefeitura de Cuiabá e ali está cheio de local que não é tudo exclusivo para alguma determinação, é deficiente, né, uma vaga definida. Se você parar ali, você vai tomar uma multa. Você vai levar uma sanção administrativa pelo poder de polícia do município de Cuiabá, do agente de trânsito, ok? Devidamente investido para isso. Nesse caso, eu tenho que não haverá direito penal. O direito penal não será necessário nessa situação. A mulher que pretende divorciar do marido não será necessário o direito penal, ok? Então, o direito penal ele só vai ser utilizado quando você ofender o agente de trânsito, chamar ele de amarelinho, ele achar ruim e você ofender, mandar a mãe dele para um lugar muito distante daqui. Nesse caso, eu tenho crime, ok? Crime de desacato. Ou o marido que não aceita o divórcio e mata a mulher. Aí eu tenho um crime de homicídio. Aí, nesse momento, o direito penal ele entra na jogada, ok? Então, qual é o princípio que trata disso? O princípio da intervenção mínima. O direito penal só deve se preocupar com a proteção dos bens jurídicos mais essenciais à vida, constituído a sua intervenção a última ratio. Então, princípio da intervenção mínima, duas bases. Primeiro, o direito penal só cuida dos bens jurídicos mais essenciais. Eu falo que o direito penal ele é exibido. O direito penal é exibido, ele não vai cuidar de tudo. Ele não vai cuidar, digamos, até tem exemplos clássicos, né? Em um oceano, o direito penal é uma ilha, no meio desse oceano de direitos. Se você olhar para o céu, das constelações estelares, né? Uma estrelinha é o direito penal nessa constelação. Então o direito penal ele é mínimo, ele é pequeno, comparado ao universo de direitos. Okay? E o direito penal também, então, por intervenção mínima, ele é o bem jurídico mais essenciais e também ele vai ser a última instância, a última ratio. Então, se você lembrou de bens jurídicos essenciais e última ratio, estou falando de intervenção mínima. E é claro, esse princípio ele irradia nos outros princípios mais à frente, ok? Uma vez escolhidos, esses bens passam a fazer parte de uma pequena parcela de bens protegidos pelo direito penal. Olha só como já caiu. Dentro dos princípios gerais de direito penal, pode citar o princípio da exclusiva proteção do bem jurídico e o da princípio da intervenção mínima. Tá certo, ok? Como marcar as questões de intervenção mínima? Primeiro, você tem que lembrar que para parte da doutrina de intervenção mínima é o gênero que possui duas espécies, fragmentariedade e subsidiariedade, ok? E por vezes a banca segue esse raciocínio, ou seja, ela mistura, ela não separa, tá bom? Então, se a banca na sua questão mencionar que a intervenção mínima do direito penal serve para proteger bens jurídicos mais essenciais à vida, ela relativiza a função protetiva do direito penal. Relativiza porque ela vai escolher os bens jurídicos a serem protegidos. Esse aqui vai ser protegido, esse aqui não vai ser protegido, ok? O direito penal deve ser a última ratio. Então, se você viu esses termos na prova e não falou nada de fragmentariedade e não falou nada de subsidiariedade, pode marcar que é a intervenção mínima. Ah, professor, a prova vai cair, vai estar junto. Intervenção mínima na mesma alternativa. Fragmentariedade, subsidiariedade, não, você não vai conseguir marcar. Porque a intervenção mínima é um gênero que tem duas espécies. Ou eles vão cobrar o gênero, ou vão cobrar a espécie. Professor, quanto que vai cobrar as espécies? Como eu vou saber diferenciar? É mais fácil ainda, ok? Antes disso, olha só essa questão da Polícia do Senado. Olha lá. O direito penal busca primordialmente a proteção de algo selecionado pelo legislador, dentro de um critério político. Critério político, é verdade. Quem vai fazer isso é as leis, é feita pelo legislativo. Somente merecendo a sua proteção aqueles bens mais importantes. Perfeito. Sempre na ideia de que a intervenção desse ramo de direito justifica apenas quando os outros não se mostrarem suficientes. Veja, última ratio.
ok? O enunciado trouxe essa informação, pode marcar que a intervenção mínima. Quais os princípios abaixo fundamentam esse ponto fulcral? Intervenção mínima, ok? Falou somente, ó, última ratio, ainda podia marcar aqui somente merecendo a proteção aqueles bens mais importantes, poderia marcar aqui também, ó. Tudo isso identifica que é intervenção mínima. Beleza? Vamos descer. Resolve essa questão para mim aqui. Aí você pergunta, veja que nesse caso a banca não poderá colocar as alternativas, como eu expliquei, né? Do gênero e as suas espécies. Mas se a banca colocar uma situação e me perguntar as espécies da intervenção mínima, ou seja, a fragmentariedade e subsidiariedade, como que eu vou identificar? É mais fácil ainda. Se ele falar apenas de proteção dos bens mais significantes, ele está falando de fragmentariedade. Se ele falar que é o última ratio, última instância, ele está falando de subsidiariedade. Ok? Se ele não falar dele e nem falar dele, ele vai falar o quê? Do gênero, que é a intervenção o quê? Mínima. Entendemos isso? Se ele falar da questão de última ratio e só tendo alternativa intervenção mínima, pode marcar que é ela. Se ele falar que só protege os bens mais relevantes e só tem intervenção mínima na questão, pode marcar que é ela. Agora, se tiver na alternativa só a fragmentariedade e os bens mais relevantes, é ela. Veja só como já caiu. O princípio da fragmentariedade, opa, já corro aqui, bens mais relevantes. Significa que uma vez escolhidos aqueles bens fundamentais, comprovado a lesividade e a inadequação das condutas que ofendem, esses bens passarão a fazer parte de uma pequena parcela. Pronto, já marquei. Beleza? Olha essa outra. O princípio da subsidiariedade, agora eu vou falar, já corro, último controle social, consiste na aplicação da norma penal secundária em prejuízo da norma penal primária, principal aplicável ao concreto. Nada a ver. Não falou nada de última instância, tá errado. Ok? Resolve para mim essas duas questões aqui agora e vamos avançar. Não confundir a subsidiariedade, tá, gente? Ele é um princípio que ramifica da intervenção mínima. Mas existe também o termo a subsidiariedade como elemento de solução dos conflitos aparentes de normas que vamos ver ainda hoje, tá? Mas aí a prova vai dizer, vai identificar no enunciado conforme os princípios do conflito de aparente de normas, aí você já sabe, está falando da subsidiariedade do conflito e não da intervenção mínima. Princípio da ofensividade ou lesividade, já falei lá atrás, nulo crime e sine injúria. O que depende desse conceito? Ofensividade ou lesividade? Pela ofensividade só merece tutela as condutas que causam lesão ou causam perigo a lesão de bens jurídicos indispensáveis à vida e sociedade. Beleza. Exige que o fato praticado ocorra lesão, a perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Beleza. Tranquilo? A lesividade também fala o seguinte, ó. A proibição de discriminação de uma única atitude interna, como as ideias, as convicções, aspirações, desejos do homem. Por esse fundamento não se pune a cogitação e nem os atos preparatórios do crime. O que é isso? Então, pela ofensividade, quando a pessoa pensa em cometer um crime, nós vamos estudar isso chamado iter criminis, ou caminho do crime, que a primeira fase é a cogitação. Quando a pessoa pensa em cometer um crime, ela não pode ser punida. Não tem como punir uma pessoa pelo pensamento. Isso se prende ao princípio da ofensividade ou lesividade. A segunda fase desse intercrimes, que é a preparação. A preparação, por regra, também não pode ser punida. A pessoa não pode ser punida pela fase preparatória. A regra, tá? Que existem alguns tipos penais, alguns crimes que estabelecem que mesmo nessa fase preparatória, o cara pode ser punido. Por exemplo, o cara fabrica uma impressora de moeda falsa. Ele nem chega a imprimir, mas ele já preparou para imprimir, já cometeu o crime de petrechos de moeda falsa. Mas é a exceção à regra. A regra é que quando o cara quer matar a sogra e vai até uma loja de departamentos de, digamos assim, de pet, né, de alimentação, ele vai lá de fazenda, vai lá e compra uma corda e um veneno para rato, para matar a sogra enforcada com veneno. Então, porque a sogra tem que ser dois, né, veneno e corda, né, não pode ser só uma enforcada, que não dá. Então, nesse caso, ele só comprar, primeiro ele cogita, vou matar a sogra. Segundo, ele prepara. Ele pode ser preso por homicídio naquele momento que ele comprou? Não pode, entendeu? Então, isso se prende ao princípio da ofensividade ou lesividade. Bacana? Segundo viés que se prende ao princípio da ofensividade, e essa aqui é a parte importante, é que a conduta, a proibição de discriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor, que eu falei para vocês lá atrás. Para que exista a punição, tem que existir pelo menos dois sujeitos.
Eu tenho que furtar uma outra pessoa, eu tenho que furtar um patrimônio de uma empresa pública, tem que haver o estupro de uma pessoa, tem que haver a ofensa ao Estado, tem que haver a ofensa a um servidor. Se não tiver a ofensa a um outro sujeito, ela for interna, quando a pessoa tira a própria vida, não há crime. Então, por isso se prende o princípio da ofensividade ou lesividade. Quando acontece nesse ponto especial, quando eles vão chamar isso, é um enfoque chamado princípio da alteridade. Você pode encontrar na prova o princípio da alteridade, ele está dentro do princípio da ofensividade, para alguma doutrina, tá? Você pode achar também a alteridade separada, mas tem a ver com a ofensividade, a alteridade, essa conduta que tem que exteriorizar, tem que ser mais um. Ou seja, se você achar na prova, alguém como alternativa colocou essa situação aqui, não se pune autolesão corporal, tentativa de suicídio, bem como não se deveria punir, não se deveria, mas se pune, tá, gente? Não se deveria punir o uso de drogas, que a droga vai fazer só o prejuízo à minha saúde, né? Mas ele também reflete toda uma coletividade, saúde pública, por isso que é punido o crime de drogas, ok? Isso se prende ao princípio da ofensividade e em sua raiz chamada alteridade, tá? Já vou resumir. Se você viu na prova falando, o suicídio não é punido por base no princípio da alteridade, tá certo. Tá certo. Só para você entender que o princípio da alteridade está embutido dentro da ofensividade. Por isso que eu coloquei aqui a alteridade, ok? Olha só como que caiu. Sobre o aspecto da alteridade, vinculado ao princípio da lesividade ou ofensividade, viu de onde que eu tirei? Ó, tá vinculado. Vinculado. É correto afirmar que contrapõe ao menos dois sujeitos, impondo que o sujeito ativo lesione ou ameaça lesões bens jurídicos alheios. Tá certo. Ok? O princípio da ofensividade, lesividade, nulo crime sem injúria não exige que o fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão a bem jurídico tutelado. Gente, para que exista a punição, tem que ser bem jurídico tutelado. Tá errado. Ok? Ainda dentro do princípio da ofensividade, eu tenho aqui dois princípios, da proibição da incriminação e o princípio da proibição da incriminação de condutas desviadas que não causem dano ou perigo, dano a qualquer bem jurídico. Vamos lá. Tipo uma conduta moral, né? A proibição da incriminação de simples estados ou condições existenciais. A pessoa deve ser punida pela prática de uma conduta ofensiva a bem jurídico, tá? Refuta-se, assim, a ideia do direito penal do autor. O que é o direito penal do autor? O direito penal do autor, eu não puno a conduta, eu vou punir a pessoa. Você é negro, então você cometeu o crime, pronto. Você é o pai do filho, então você, pai, responde pelo crime, tá? Não, tá? Inclusive no ECA é isso, viu, gente? O ECA tem lá a medida socioeducativa de reparação do dano. E muita aluno erra, pensa que quem tem que reparar o dano menor é os pais. Não. Quem tem que reparar o dano ali é o menor infrator. Ele que tem que pagar, tá? Diferente do âmbito civil. Se for processado, a família entrar com ação na justiça, pedindo que há uma reparação de danos, o menor quebrou a vidraça, aí é outra conversa. Mas para o ECA e para o direito penal, quem deve levar a punição é o cidadão, e não a pessoa objetivamente, de forma objetiva. O que eu quero dizer para você? O direito penal do autor é quando a punição é embutida em razão da pessoa. Você vai sofrer crime porque você é o responsável. Okay? Mataram dentro da empresa. Então você é dono da empresa, então você responde. Essa é chamada responsabilidade objetiva. Tá? Se você quiser anotar aqui do lado, direito penal do autor. Coloca assim, ó. Direito penal. Coloca assim, responsabilidade objetiva. Esses dois, toda vez que você encontrar em prova, pode marcar que está errado. O direito penal não protege, o direito penal nosso não segue esse raciocínio de direito penal do autor e nem de responsabilidade objetiva. O direito penal nosso é o direito penal do fato. E a responsabilidade é subjetiva, tá bom? Anota aí. Direito penal do fato e responsabilidade subjetiva. E o último ponto aqui é a proibição de incriminação de condutas desviadas que não causem, né? Que não causem dano ou perigo de dano a qualquer bem jurídico. O direito penal não deve tutelar uma conduta moral, mas sim bens jurídicos exclusivos. Por isso que falo que nesse enfoque eu tenho a proteção exclusiva dos bens jurídicos. Veja só como já caiu. O princípio da ofensividade e lesividade é aquele que estabelece que não existe crime quando não há
ao menos perigo de lesão a bem jurídico. Tá certo, lá atrás nós falamos isso. Beleza? Responde essa questão aqui para nós. Que delta. Ok? Pode responder, sem preconceito. Todo mundo responde aí. Alteridade, tá? Princípio da alteridade. O que é o princípio da alteridade? Lembrando, viu, gente? Tô fazendo para investigador, tô fazendo... Gente, a prova hoje, as questões de investigador, eu vou te falar, estão mais difíceis do que prova de delegado. Porque normalmente a prova se dá em uma fase, né? Uma fase objetiva que eu falo, né? Tem máximo uma peça, federal também, para os federais as provas são lascadas, então temos que ter... Não vou colocar a prova de juiz, por exemplo, que aí foge muito do nosso ramo. Mas o que tiver na área de segurança pública, nós vamos responder tudo que tiver. Beleza? Na área militar também, na parte de aspirante. O princípio da alteridade. A alteridade significa que dicionário... O que é alteridade? Né? O princípio da alteridade. Alteridade, que eu até falei lá atrás, já falei aqui. Alteridade eu já falei aqui, trabalhei de forma dentro da ofensividade, mas eu trouxe ela separado, tá? Pela sua importância. Alteridade significa, no dicionário da Aurélia, significa situação, estado ou qualidade que constitui através de relações contrastantes, distinção, diferença. O que depreende esse princípio da alteridade? Deriva do princípio da ofensividade, nós já falamos isso, veda a incriminação de conduta meramente subjetiva que não ofenda nenhum bem jurídico. Já falamos isso, ficou fácil, né? Por exemplo, uma proibição de mulher transexual utilizar banheiro feminino. Olha só, o princípio da autoridade é violado em caso de... Quando que é contra? Vamos lá, que é violado. Há uma violação do princípio da autoridade. Proibição da mulher transexual utilizar o banheiro público. Nesse caso, né, a alteridade quer dizer que deriva para que haja para que haja a alteridade, para que haja a aplicação desse princípio, ele proíbe a conduta que meramente subjetiva, tá? Que ofende a bem jurídico. Então a pergunta veio assim: o princípio da autoridade é violado, ou seja, quando que será vedada a incriminação de uma conduta meramente subjetiva. Arbitramento de indenização por danos morais contra a pessoa jurídica. A pessoa aqui houve um dano, se houve um dano, houve um prejuízo a alguém. Então não tenho o princípio da alteridade, ok? Não se aplica o princípio da alteridade. Violação de correspondência alheia. Não se aplica o princípio da alteridade, porque houve a violação de um bem jurídico. A alteridade ocorre quando a conduta é individual, é meramente subjetiva. Aí há a violação, há a existência desse princípio. Impedimento do exercício do direito de livre associação. Também é uma violação, ou seja, há uma violação. Não há o princípio, há a aplicação da situação. Alteridade quer dizer que direito, para que exista o crime, tem que existir a violação de outro bem jurídico. Nesses casos, ok, eu tenho a violação de outro bem jurídico. A proibição de uma mulher transexual utilizar o banheiro público, tá, é uma opção dela, nesse caso. Então não há violação do princípio da alteridade nesse caso. Enfim, essa questão também é horrível, né? Até foi muito discutida ela em 2018. Mas o que eu quero dizer para você, que é mais comum para a gente entender, quando há uma questão em que a pessoa ela comete uma conduta individual que vai prejudicar somente a ela. Nesse caso, eu tenho que, para que exista a punição, essa conduta tem que exteriorizar pelo menos para 2 ou mais sujeitos. Se não tiver isso, a autoridade exige isso. A violação tem que infringir mais de um direito. Beleza? Tranquilo, vamos evoluir e vamos falar realmente do princípio que cai muito em prova, que é a insignificância. Vamos lá, primeira coisa, a significância veio de onde? Ela decorre do princípio da fragmentariedade, ou seja, da intervenção mínima, nós falamos lá atrás, e com base também no princípio da ofensividade ou lesividade. Então ela tem duas bases. Fragmentariedade, só os bens jurídicos mais relevantes, nós já falamos isso, e a ofensividade ou lesividade, ou seja, o direito penal tem que ofender direitos de terceiros, ok? Bacana? Ou então aquele bem jurídico ele tem que ser realmente ofensivo ao sistema, ele tem que ser relevante, ok? A bagatela é entendida como condutas causadoras de danos ou perigos ínfimos aos bens penalmente protegidos. Não merecem o prestígio da proteção penal, sendo consideradas materialmente atípicas. Vamos falar sobre isso. Ao fazer a leitura conjunta do princípio da ofensividade com o princípio da significância, pode-se concluir que haverá conduta atípica, ou seja, não houve crime. Quando você vê esse termo, conduta atípica, é quando não há crime. Quando ela não representar
pela irrisória ofensa ao bem jurídico tutelado, um dano. Uma certeza de risco de dano, ok? Ou, ao menos, uma possibilidade de risco de dano. Mesmo que haja de um fato uma submissão, ou seja, houve o crime, tá? Vamos entender. Quem trouxe a bagatela para o direito penal foi Klaus Oxin, tá? Importante gravar que cai em prova. Olha só como já caiu aqui, ó. Beleza? Quais são as... Gente, como eu disse para vocês, é importante você resolver essas questões, tá? É importante você resolver essas questões. Quais são as espécies de princípio da insignificância? A insignificância tem duas espécies. Eu tenho a própria, que é a regra, que a gente normalmente trabalha só ela nas provas. Ou na jurisprudência, eles nem falam insignificância própria, só falam insignificância. Eu tenho também a chamada insignificância imprópria, que é uma construção da doutrina, ok? Que a insignificância imprópria, ou bagatela imprópria, é o que a gente aprende. Mesmo existindo a tipicidade formal, que é a adequação do fato ao crime, não há crime pelo fato que o bem jurídico é irrelevante. Assim, ela é uma causa de exclusão da tipicidade material. Isso aqui é muito importante. Você tem que grifar no seu material. Tá? A bagatela, ela exclui a tipicidade material. Já a bagatela imprópria, ou insignificância imprópria, caracteriza quando, diante de um fato típico, ilícito e culpável, ou seja, existiu o crime, entende-se diante do caso concreto que a pena é desnecessária, ou seja, a pena é desnecessária. Exemplo, a aplicação do perdão judicial, né? O cara que mata o próprio filho de forma acidental, no homicídio culposo, ele vai ser perdoado, ele pode ser perdoado judicialmente. Nesse caso, eu tenho a aplicação da bagatela imprópria. Houve o fato típico, houve o ilícito, houve a culpabilidade, mas a pena não precisa ser aplicada, não é suficiente. Pelo fato de quem vai perder o próprio filho por um acidente não tem pena pior que isso. Ok? Mas o que nos interessa é a insignificância própria. Como assim, professor? Tipicidade formal. Vou te explicar. Quando eu falo assim, Marcelo entrou no shopping Pantanal, arrombou a janela e levou um veículo. Pronto. Na sua cabeça, mesmo que você nunca estudou direito penal, você vai fazer enquadramento. Você vai falar, essa conduta existe no Código Penal um crime. Isso é tipicidade formal. Veja, sem você saber. Fulano de tal forçou a pessoa e teve relação sexual com ela com violência. Opa, na cabeça você já faz a colagem. Isso é estupro, professor. Bacana. Isso é tipicidade formal. Já existiu o fato típico? Já existiu a tipicidade por si só? Não. Para que exista o completo, tem que ser. Você tem que olhar esse casamento que você faz de forma intuitiva, de forma rápida, e tem que fazer uma segunda pergunta. Mas esse bem jurídico é relevante? Porque se a resposta for irrelevante, que o bem jurídico é irrelevante, não haverá tipicidade. O fato é atípico. Não há crime. Então, se alguém falar assim, a Zé das Couves furtou um clips da papelaria Janina. Ele pegou e não pagou um clips. Você está comigo? Na sua cabeça, crime cometeu, furto? Já posso responder? Não, você tem que perguntar. Esse bem jurídico é relevante? Um clips é relevante? Não, não é. Então não há tipicidade, não há crime. Bom, você vai pensar, professor, mas é bagunçado, né? Qualquer situação. Não, existem regras. A tipicidade, a bagatela, como ela não é uma matéria doutrinária, ou melhor dizendo, ela não é uma matéria legal, você não vai achar lei. Onde você vai encontrar ela? Você vai encontrar ela na jurisprudência. Então, o que fundamenta a bagatela? Tudo daqui para baixo é tudo jurisprudência, tudo é jurisprudência. Então, isso é muito importante estar afiado. E aí, a gente estudou para isso e montamos um material para você, top da galáxia. Vamos lá. Vamos trabalhar apenas a bagatela própria. A aplicação da bagatela deve ser realizada num caso concreto, sob o foco de uma interpretação ampliativa. Não, tá? Quando eu faço a interpretação da bagatela, tem que ser feita de uma interpretação restritiva. Grava isso para você, tá? A interpretação, ou seja, a análise da bagatela não é bagunçado. Qualquer situação, furtou um clips. Peraí, furtou um clips, né? Mas esse clips era de onde? Da administração pública. Opa, aí não aplica. Aí não aplica a bagatela. Então, toda a minha visão, quando eu for aplicar a bagatela, eu tenho que sempre falar, peraí, não é bagunçado assim. Toda vez que eu falar assim, peraí, é porque a interpretação é o quê? Restritiva. Ok? Crimes de bagatela são sinônimos de infração penal de menor potencial ofensivo. O que é um crime de menor potencial ofensivo? É o crime que vai para o GCRIM, que é o Juizados Especiais Criminais. São os crimes que a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Onde é que está isso? Lá na 9.099. É sinônimo?
Tudo crime que vai para o G-crime é crime de bagatela, ou seja, um crime insignificante. Aliás, o bem jurídico é insignificante? Não, tá? Eu tenho, por exemplo, furto. Furto é crime de médio potencial ofensivo e pode ser aplicado à bagatela. Então não é sinônimo. Bem insignificante é sinônimo de bem de pequeno valor? Toma cuidado. Se você nunca estudou direito penal, talvez você não tenha ouvido falar isso, mas o furto, quando ele é cometido por um bem de pequeno valor, o sujeito pode ganhar uma atenuante da pena. Olha só que interessante. Atenuante não, vamos falar melhor, vamos falar tecnicamente. Então eu tenho, quando o cara furtou um sabonete, o juiz na cabeça dele tem duas coisas. Primeira coisa, ele fala assim, bom, eu posso falar que esse bem é insignificante e ele levar o prêmio da bagatela. Quem leva o prêmio da bagatela, ele é absolvido, ok? Ele é absolvido. Mas, se uma das hipóteses não se aplicar nos requisitos da bagatela, o juiz também pode aplicar a redução da pena, que é o furto de pequeno valor. Furto, né? Tem que ser furto, não é roubo. O cara botar uma pistola na cabeça da pessoa para levar R$2 é roubo, não tem bagatela. Não tem bagatela, não tem prêmio para essa pessoa. Ok? Então, 155 é furto. Então, se o bem, vamos fazer a diferença de um para outro. Bem pequeno valor, que vai enquadrar a possibilidade do furto, a gente chama isso de furto privilegiado. Tá? Privilegiado. Se o bem furtado é de até um salário mínimo, eu tenho a possibilidade do furto privilegiado. Tá? É uma regra, professor? Não, um parâmetro do Supremo do STJ. Na bagatela, não há um parâmetro objetivo, mas, por óbvio, deve ser menor que um salário mínimo. Tá? Mas eu tenho, por exemplo, o descaminho. Se o cara não ultrapassar 20 mil salários mínimos, vou explicar para você agora lá embaixo, pode ser aplicado a bagatela. Então, o valor para insignificância ou bagatela é mais relativo. No furto privilegiado, ele caracteriza furto privilegiado se o criminoso for primário. Aqui, na verdade, na bagatela não há crime. É exclui, o cara sai bunda de neném. Nunca cometeu nenhum crime, ok? Se a coisa foi furtada, é de pequeno valor e é condenado, é primário, o juiz pode, ele tem três opções: substituir a pena, ele pode diminuir a pena, ou ele pode aplicar somente a multa, ok? Três opções. Já na bagatela, ele exclui o crime, tá? A tipicidade material, não há crime, ele é absolvido. O STJ, a jurisprudência afirma que o pequeno valor subtraído não pode ultrapassar a importância de um salário mínimo. Já falei lá atrás. Exemplo, furto relógio de R$800. Já aqui na bagatela, não há aplicação, não aplica o princípio de significância quando o valor da réis ultrapassar o montante de 10% do salário mínimo, vigência obrigatória. Isso aí é uma decisão de 2020, viu? Então aquele 10% aqui, que eu falei para vocês, né? Estabelecendo um patamar de 10% sobre o salário mínimo vigente à época. Não pode ultrapassar isso aí. Mas como eu falei para vocês, é relativo para umas situações de descaminho, ok? Então, se a coisa é subtraída, é inferior a um salário mínimo. Esta conduta poderá receber dois tipos de valoração. Exato, ele pode ter tanto o privilégio como também a bagatela. O juiz vai analisar o caso concreto. Resolve essas duas questões para mim aqui e vamos para os requisitos da insignificância ou da bagatela. Vamos lá. Eu tenho dois grupos de requisitos. Eu tenho requisitos que são objetivos do STF e eu tenho requisitos subjetivos, ok? Os objetivos traz assim o STF. Para que exista a insignificância, para que seja reconhecida a atipicidade material, tem que ser a periculosidade social da ação, tem que ser não pode existir periculosidade, tem que ser ausente a periculosidade social da ação, tem que ser reduzido o grau de reprovabilidade de comportamento, mínima ofensividade da conduta do agente, inexpressividade da lesão jurídica. É o chamado PROL, que a gente coloca de macete o PROL. Gente, se perguntar para o Supremo, até o Supremo não sabe esses requisitos, viu? Até eles não conseguem explicar como que se dá esses requisitos, ok? Mas eles são cobrados em provas. Olha só como já caiu em 2017 aqui no Mato Grosso, tá? O examinador, ele não tinha o que fazer, ele copiou e colou os requisitos e colocou na prova para você marcar, tá bom? Subjetivos, aqui são requisitos objetivos, subjetivos. Então quer dizer que é o seguinte: extensão do dano, a importância do objeto material para a vítima, situação econômica da vítima, furto de bicicleta velha de uma vítima muito pobre,
Pode ser, por exemplo, o valor sentimental referente ao bem, furtar uma foto da filha falecida. Tudo isso pode gerar a impossibilidade de aplicar a insignificância. Circunstâncias do crime, furto mediante ingresso subreptício na residência da vítima, com violação da privacidade, tranquilidade da pessoa desta, furto noturno. E resultado do crime, furto de bicicleta que era o único meio de locomoção da vítima. Condições pessoais da vítima, a pessoa idosa, analfabeta, deficiente, ok? Há um instituto de caridade, é a ACC. Condições pessoais do agente, furto de bombom no supermercado praticado por policial em serviço. A reincidência, professor, eu posso aplicar, o cara é reincidente, maus antecedentes, eu posso afastar a aplicação da insignificância. O cara furtou um sabonete, mas vai puxar a capivara dele, tem várias passagens de furto, roubo, latrocínio. Ele pode merecer a insignificância, mesmo assim? Vamos responder aqui embaixo. Vamos lá. Réu reincidente, aplica a bagatela? Em regra, o STF e o STJ afastam a aplicação da insignificância dos acusados reincidentes e habitualmente delitivos. O cara já tem uma ficha extensa de crimes. No entanto, que a reincidência não impede, por si só a incidência que o juiz da causa reconhece a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Tá? Quem falou isso foi Barroso. Tá? Depois o STJ também, agora em 2020. Assim, de acordo com o caso concreto, é possível a aplicação da significância mesmo para réu reincidente. Por exemplo, o cara é reincidente. Ele já cometeu, depois de transjugado de um crime, ele cometeu outro crime em seguida, digamos assim. O cara cometeu um furto, cometeu outro furto. Então, e o furto é de pequeno valor. O cara furtou, é a segunda vez que o cara é reincidente de um furto simples. No caso concreto, o Supremo fala assim, não, peraí, pô, o cara cometeu 2 crimes, um ele furtou um sabonete, depois 10 quilos de picanha para poder fazer um churrasco, ele é reincidente. Ele foi condenado, depois logo em seguida já cometeu outro crime. É reincidente esse cara. Por segundo crime ele já é considerado reincidente. Então, com análise concreta, o Supremo pode conferir a aplicação da insignificância para esse segundo crime, ok? Mas é claro, né, meus amores? O cara é reincidente, alta periculosidade, né? Latrocida, não tem como. Aliás, latrocínio não tem significância, né? Crime de roubo não tem significância. Vai ter que se aplicar outro crime. Vai cometer estelionato, né? Estelionato e depois cometeu um furto. A estelionato cometeu contra o idoso. Aí não dá, né? Entendeu? Então, a reincidência por si só, ela não afasta a insignificância. Cuidado com esse termo, tá? João furtou um carrinho de mão em mau estado de conservação, avaliado em R$20. Na época dos fatos, R$20 equivalia a aproximadamente 3% do salário mínimo. A defesa pediu a absolvição com base na insignificância. O juiz, contudo, condenou o réu afirmando que ele possuía extensa folha de incidentes criminais por crimes patrimoniais e que, portanto, nesse caso não seria possível aplicar o princípio de insignificância, porque ele tinha várias passagens. Esse era o entendimento do STF. O que decidiu o STF sobre o tema? É possível aplicar a princípio de insignificância nesse caso? A resposta é sim. O Supremo também, em 2020, olha lá, Alexandre de Moraes, já seguindo essa tendência. Então quer dizer que não posso fechar os olhos e falar assim, maus antecedentes, como era antes. Reincidência, como era antes, não merece insignificância. Tem que ser analisado o caso concreto. Beleza? No caso de João, o STF tem posicionamento contrário? Aliás, o STJ tem posicionamento contrário. O princípio de insignificância deve ser afastado nos casos em que o réu faz do crime o seu meio de vida, ainda que a coisa furtada seja de pequeno valor, ok? Então, o STJ tem essa tese, né, na sua coletânea de jurisprudência, que é chamada Jurisprudência em Teses do STJ, a tese 7, tá? Mas como essa decisão do Supremo ela é recente, essa decisão antiga do STJ vai ter que ser o quê? Reanalisada. O que é perigoso? Conforme o atual entendimento do STJ. Se cair uma prova assim, aí você tem que usar a jurisprudência em tese. Conforme o entendimento do STF, tem que seguir o STF. Não falou, conforme o entendimento dos tribunais, segue a STF. Tá? O SESP vai seguir o STF. Ok? Agora, se ele falar específico, conforme o STJ, aí você segue o STJ. Temos 2 súmulas que tratam de significância. Não se aplica insignificância em violência doméstica, tá? Qualquer crime contra a agressão, esquece insignificância. E o princípio da significância é inaplicável nos crimes contra a administração pública. Por exemplo, o peculato. Se o cara levar uma folha de A4 para casa,
teria cometido peculato. Mas é uma folha, professor, é insignificante. Pois é, mas esse bem não é particular, é bem público, essa folha. Então, nesse caso, não teria aplicação da insignificância por causa desse motivo. Mas o próprio STJ está tendo repercussões, tá, de posicionamentos de não aplicabilidade dessa súmula. Tá? Mas essa súmula está positivada, ela não foi superada, ela é aplicada, se for cobrar, você tem que marcar. Ok? Beleza? Vamos evoluir. Crime ambiental, tá? Não se configura o crime previsto no artigo 34 na hipótese em que há devolução do único peixe ainda vivo ao rio que foi pescado. Mas você pode colocar aqui embaixo, aqui, ó, que é inaplicável, anota, é inaplicável a pesca com uso de explosivos. Coloca lá, é inaplicável a pesca com uso de explosivo. É inaplicável o princípio da insignificância com o uso de explosivo. Tá? O Supremo já decidiu isso. É inaplicável a insignificância na pesca com uso de explosivos. Crime de patrimônio, já expliquei. É possível a insignificância em furto simples, ato infracional análogo a furto, furto em estabelecimento comercial. Tudo isso, aliás, estabelecimento militar praticado por civil. Se for praticado por militar, aí não tem insignificância. Tá? Isso tudo o Supremo já entendeu. Responde para essas questões aqui. É possível aplicar o princípio da significância para o furto de mercadorias avaliadas em R$ 29,15, mesmo que a subtração tenha ocorrido durante o período de repouso noturno e mesmo que o agravante que o agente seja reincidente. Sim, tá, gente? Entendimento novo do STF, tá? Gilmar Mendes, recentemente já decidiu isso na segunda turma, que é possível a aplicação, tá? Mesmo em repouso noturno, eles tinham resistência quanto a isso. O furto qualificado, rompimento de obstáculo e outros mais, ainda há entendimento de não aplicabilidade da insignificância, tá? Mas o repouso noturno, eu já tenho essa decisão aqui agora. Furto qualificado tem ainda o posicionamento de inaplicabilidade da insignificância. Furto penitenciário, não se aplica. Roubo e extorsão, esqueça. Falou de violência, grave ameaça à pessoa, esquece. Não tem insignificância. Estelionato em desfavor do INSS, tá? Não tem. FGTS não tem, estelionato com seguro-desemprego não tem, furto de cofrinho contendo R$ 4,80 da Associação Voluntário Combate ao Câncer. Lembra lá que eu falei lá do requisito objetivo quanto ao comportamento da vítima? A vítima era criança com câncer, era uma de combate ao câncer, e assim mesmo o cara foi lá e induziu ainda a criança de 9 anos a pegar o cofrinho de R$ 4,80. O Supremo disse pau, não se aplica a insignificância. Ok? Respondo primeiro essa questão. Descaminho. Descaminho é quando acontece o crime contra a administração pública praticado por particular que entra no Brasil com mercadoria que é permitida, mas não recolhe o imposto. Tá? Houve uma evolução da jurisprudência, tá? E hoje o entendimento, tá, que é utilizado é que antes tinha uma diferença, que o STJ usava um patamar, que até esse valor, até 20 mil, se não ultrapasse, é possível a aplicação da insignificância. Ok? O STJ igualou esse patamar em 2018. Okay? A recente decisão desse caminho é que esse teto de 20 mil não se aplica às normas estaduais, ok? Tá? Esse teto de 20 mil é para crime federal, para imposto federal. Para impostos estaduais, eles não são obrigados a obedecer esse limite de 20 mil. Eles podem colocar, ó, se ultrapassar 5 mil reais e não recolheu, é crime. Eles podem utilizar esse entendimento? Pode. Tá? Esse entendimento do STJ. Então, esse parâmetro de 20 mil, ou seja, não há crime de descaminho se a muamba que veio do Paraguai não ultrapassar 20 mil. Perfeito. Para impostos federais, estaduais, eu posso ter um patamar menor. Beleza? Esse é o recente decisão agora de maio. Resolve para mim essas questões. Porte e posse de arma de fogo, tá? Aplicável. Quem porta uma munição com um pingente, tá? Tá desacompanhada de arma. Munição já deflagrada com um pingente. Não foi enquadrada nem tipicidade formal, nem foi nem bagatela. Agora, porte, posse de arma de fogo, tráfico de arma, não tem boca. Não há aplicação da insignificância, ok? Outros crimes, rádio clandestina, também é aplicável a insignificância. Flanelinha, não precisa de registro em órgão competente, o STF já entendeu isso. Tá? Flanelinha, esse que cuida de carro não precisa ter registro junto ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego, que era ministério, não existe mais ministério hoje. Mas na época falava,
para o cara ter registro junto ao Ministério do Trabalho para poder trabalhar como flanelinha, tá? Além de ofender a liberdade de profissão, era insignificante essa exigência. Tráfico de drogas não há insignificância. Moeda falsa, mesmo que seja 50 centavos, não há insignificância. Crime de contrabando, tem uma decisão isolada do Supremo de contrabando. Contrabando é entrada proibida de produto no Brasil. Ok? Cigarro, tá? Medicação, isso não pode entrar no Brasil, é contrabando. Diferente desse caminho. A regra é que não se aplica a insignificância. Mas tem, salvo engano, uma decisão do STF isolada que trouxe a possibilidade do crime de contrabando, ok? Infração disciplinar de que gere demissão também. Atos de improbidade também não geram insignificância. E aí eu tenho algumas divergências aqui. Uma aplica a STF, outra aplica a STJ, tá? Furto praticado por policial em horário de serviço. STF aplica, STJ inaplica. Posse de substância entorpecente. Aplica, inaplica. Crime contra a administração pública. Aplica e aqui inaplica, inclusive tem a súmula do STJ. Crime de responsabilidade cometido por prefeito, tá? Inclusive eu coloquei até aqui embaixo o julgado. Aplica o STF e não aplica o STJ. Aí você tem que ficar esperto, né? Acerca da jurisprudência do STJ. Aí é foda, é prova fodida mesmo, tá? Quando ao princípio da significância, o crime de responsabilidade praticado por prefeito não comporta a aplicação do princípio de significância, tá certo? Ok? Já foi cobrado isso em prova aberta. Perguntou o seguinte: a autoridade policial pode deixar de lavrar a prisão em flagrante sob o argumento de que a conduta praticada é formalmente típica, mas se revela penalmente insignificante? E aí? O delegado de polícia, ele olha a situação, o cara furtou um sabonete, tá na delegacia, levou notícia crime o dono do supermercado, enquadrou formalmente, houve furto. O delegado, diante da situação, é insignificante, não vou lavrar o auto prisão em flagrante e não vou instaurar inquérito policial. Não, o delegado não faz juízo da tipicidade material. O delegado tem que fazer juízo apenas da tipicidade formal, tá? Ele deixa isso lá para o Ministério Público. O Ministério Público que vai denunciar ou não vai denunciar o réu pela tipicidade. Bacana? O delegado faz sua função, baixa a portaria e toca o pau. Princípio da adequação, por isso que às vezes é criticado. O delegado de polícia baixou a portaria de investigação no crime, manteve o cara preso, fez, mas não é culpa dele, tem que fazer a função, tá? Tem a função dele. Princípio da adequação social, tá? Condutas socialmente adequadas não podem ser típicas. Lembra lá da conduta dos costumes preterlegem, que eu disse para você? Do lutador de vale tudo, um quebrando a cara do outro. É adequado social. A gente fala que isso não é crime, tá? Conduta tipicamente material, tipicidade. Nesse caso, a adequação social ela exclui a tipicidade material, tá? A adequação social exclui o crime, tipicidade material, igualzinho à insignificância, tá? A adequação social e a insignificância excluem a tipicidade material, ou seja, o bem jurídico para eles é irrelevante, tá bom? A adequação social e insignificância pela doutrina servem de instrumentos de interpretação extensiva do direito penal que afetam a tipicidade formal do fato, não, a tipicidade material do fato. Na verdade, é isso. Vamos lá. Isso aí. Então, só uma parte da doutrina vai falar que é a exclusão da tipicidade material e formal, tá? Ou formal. Então, eu posso ter a exclusão da tipicidade formal, dependendo da situação, e o bem jurídico também é relevante. Formal, material e ou formal. Normalmente na prova pergunta assim: a adequação social exclui a tipicidade ou exclui a ilicitude? Porque tem uma corrente que vai falar que ela exclui a ilicitude. Kleber Masson, ela fala que exclui a ilicitude. Ok? Vai dizer que exclui a tipicidade, tá? Normalmente não especifica se tipicidade material ou formal. Ok? Tipicidade material seria o bem jurídico é insignificante, tá? Mas numa briga, numa lesão, numa situação de luta corporal, o bem jurídico é relevante. O rosto do adversário. Ela não enquadra aqui na atividade formal, não é considerado crime em si. Não há subsunção do fato, a norma. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Ok? Vamos evoluir, vamos lá. Como eu disse, só para formar, eu não fico contente, né? Eu fico pensando. Isso aqui é a questão doutrinária, tá? Se vamos encontrar posicionamento a favor, encontra. O que é importante, quero que você decore, tá? Que a adequação social, ela exclui a tipicidade. Isso que é que você crava, tá? Crava isso. Agora, se é material ou formal, vai depender do lado da doutrina. A majoritária vai falar que exclui a tipicidade propriamente formal ou material.
depende da majoritária, mas a majoritária vai falar que o bem jurídico é relevante, então seria o que? Material. Até que foi cobrado aqui nessa prova do MP de promotor de justiça. Bacana? Vamos evoluir. Princípio da significância responde posicionamento. É crime, ou seja, aplicação do jogo do bicho. Jogo do bicho não é adequado à sociedade, não é um costume contra a lei, é crime, tá? Casa da prostituição é um costume contra a lei, é crime, então não é adequado à sociedade. Falsificação de CD e DVD é contra a lei, é crime. Recentemente a situação de venda de materiais, né, de cursos jurídicos, né? O cara vai, compra um material e repassa para outra pessoa, né? E a outra que repassa ele compra e revende também, né? Então nesses casos é costume, isso é crime, tá? Até que teve autuação de vários sites, né? O cara tá ganhando milhões com isso. Então é crime, ok? Não é costume. Então não é adequado à sociedade. Princípio da intercedência, isso aqui é fácil, tá? Nenhuma pena passará na pessoa do condenado. Se o cara morreu, a pena morre com ele. Mas, civilmente, reparação de danos pode ser estendida aos seus herdeiros, até o limite da herança. Ok? Beleza? Princípio da culpabilidade. Quando eu falo princípio da culpabilidade, ela tem três vertentes, três aspectos. A culpabilidade como conceito analítico de crime, tá? O conceito analítico ou estratificado de crime consiste na conduta típica, ilícita e culpável. Então, a culpabilidade como elemento do crime em si, do conceito analítico. Analítico quer dizer que é um conceito fatiado, um conceito cortado de crime, tá? Que é em três pedaços: típico, ilícito e culpável. Então, a culpabilidade entra aqui. Para esse viés. A culpabilidade tem três análises, tá? Segunda análise da culpabilidade, como critério regulador da pena, tá? Lá no artigo 59 do Código Penal, vai estar após assegurado que a conduta do agente é típica, ilícita e culpável, exceto que deverá ser aplicada uma sanção. Então, está lá no artigo 59 como a culpabilidade. Então, a culpabilidade como sanção. Então, a culpabilidade pode ser elemento do conceito analítico de crime, ou estratificado, ou fatiado. É critério regulamentor da pena e ainda é princípio impeditivo da responsabilidade penal objetiva. Ou seja, para que exista a culpabilidade, para que exista a culpa, tem que ser analisada a responsabilidade subjetiva. O agente tem que ser analisado. Como eu disse, lembra lá atrás para vocês, direito penal do autor, né, que busca a responsabilidade objetiva, a culpabilidade vem trazer o direito penal do fato, que vem se fundamentar na responsabilidade subjetiva. Então, esses três, isso aqui é questão para você fazer uma resposta de segunda fase de Polícia Federal, de agente, por exemplo. Ele tratando sobre culpabilidade, você trazer a culpabilidade nos seus três vieses. Conceito analítico de crime, a culpabilidade como um critério regulamentador da pena e a culpabilidade como como princípio impeditivo da responsabilidade penal objetiva. Beleza? Pelo princípio da culpabilidade, qual a base de sua atuação? Se tem responsabilidade penal, é subjetiva, porque nenhum resultado penalmente relevante pode ser atribuído a quem não tenha produzido por dolo ou culpa. E pela teoria finalística, dolo ou culpa são elementos da tipicidade. Vamos falar sobre isso, tá? Mas grava isso, tá? Que depois que mudou o conceito do Código Penal, o dolo e a culpa, eles faziam parte da culpabilidade. Ela lá embaixo. Agora, com a mudança dessa ideia de culpabilidade, principalmente depois de 84, o dolo e a culpa foi lá o primeiro elemento do crime, que é a tipicidade. Professor, não entendi. Fica tranquilo, a gente vai falar isso quando estiver falando já de crime em si. Responda essa questão para mim aqui. Eu já falei para vocês direito penal do autor, direito penal do fato, eu expliquei para vocês lá atrás. Responda para mim. Interpretação da lei penal, vamos lá. Eu tenho, para você interpretar, por exemplo, um livro, interpreta esse livro, tinha várias técnicas de interpretação. A lei penal também tem as técnicas que você tem que utilizar para poder interpretar, para você entender. Eu tenho a técnica chamada científica ou doutrinária, já fica fácil, é aquela realizada pelos estudiosos, professores, né? Quando eu falo assim, olha gente, além da medida provisória como exceção ao princípio da legalidade, os decretos exarados pelos municípios também são, para mim, uma exclusão uma exceção à legalidade.
veja, é uma interpretação científica minha, como doutrinador, como estudioso, okay? Como professor. A interpretação autêntica, essa aqui não cai muito em prova. A autêntica é feita pela própria lei, essa aqui cai. É quando o próprio legislador explica para você o que ele quer entender. Por exemplo, o 327, quando ele fala explicando quem é funcionário público, é uma interpretação autêntica. Quando você estudar a lei de abuso de autoridade, lá traz o conceito, quem é agente público. É uma interpretação autêntica, ele está traduzindo para você quem é a pessoa, ele está explicando para você. Então, quando a lei explica para você determinado assunto, é a chamada interpretação autêntica. Beleza? A interpretação extensiva ocorre quando a lei, o texto da lei, ficou aquém da intenção do legislador. Nesse caso, a interpretação irá ampliar a sua aplicação, tá? A extensiva ela amplia a aplicação da lei. A analógica, essa aqui, ela é aplicada no direito penal. Essa aqui não vamos ficar atentos, ok? Após uma sequência de casuística no texto legal, o legislador se vale de uma fórmula genérica que deve ser interpretada de acordo com os casos anteriores, comparação com os casos e julgados anteriores. Ressalta-se que, diferente da analogia, que é técnica de integração e não de interpretação, nós já aprendemos isso, é possível a interpretação analógica para prejudicar o réu, ok? Vamos te dar um exemplo. Quando você lê no artigo Código Penal, quando fala assim, ó, mediante homicídio qualificado, no inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa, ok? Beleza? Ou por outro motivo torpe. Ele explicou qual que seria outro motivo torpe? Não. Aí utiliza o que? A interpretação analógica. Então eu vou te dar até um macete. Quando você viu na prova, na lei penal, ou por outro motivo, ou por outra forma, o juiz vai analisar o caso concreto e vai aplicar a interpretação analógica. Ele vai fazer essa interpretação e falar assim, isso aqui é parecido com outro caso, eu vou aplicar. Por exemplo, motivo torpe. Motivo torpe é aquele motivo repugnante que causa repulsa da sociedade. O cara matar os pais para poder ficar com a herança. Okay? É um motivo torpe. Quer ver outro exemplo? Ou por qualquer outro ato libidinoso. O estupro. Estupro é constranger alguém mediante grave ameaça ou violência à pessoa para com ela obter conjunção carnal, pênis na vagina, ou qualquer outro ato libidinoso. Qualquer outro libidinoso, parceiro, pode ser uma mão no seio, pode ser uma mão na área pubiana, na pubis da mulher, pode ser uma mão no glúteos, pode ser um beijo forçado. Então, o juiz, no caso concreto, vai aplicar. Então, a interpretação analógica, a lei, existe uma lei e ela dá deixa. Ela dá deixa para o juiz. Beleza? E isso pode prejudicar o réu. Bom, na sua cabeça, às vezes, quando você vê um crime e vê outro crime, você fala dois crimes juntos, fala qual que vai ser aplicado? Você vê um infanticídio, a mãe que mata o próprio filho influenciada pelo estado puerperal, e vê o homicídio. Se você fala, mãe, você conta para sua mãe, para sua tia, a mulher matou o próprio filho, qual crime ela comete? Ela vai dizer na inocência, homicídio. Mas vai dizer, não, mas existe uma lei especial. Ela fala, eu não sabia disso. Isso é resolução do conflito aparente de normas. Conflito aparente, por que é aparente? Porque tem solução. Existe o quê? Duas leis, você vê a situação fática, você vê o fato, e aí você imagina duas ou mais leis aplicadas àquele mesmo caso. E você faz uma eliminação na sua cabeça. Como você vai fazer essa eliminação? Através desses critérios que vão solucionar esse conflito aparente. Qual é o macete? Case, né? Até me perguntaram esses dias. Professor, eu vou comprar uma bicicleta ou eu caso? Eu falei, casa. Depois você compra a bicicleta com seu marido. Case. Consunção, alteridade, subsidiariedade e especialidade. Esses são os critérios para a solução do conflito aparente de norma. Gente, tem que decorar, tá? Que olha como já caiu em prova aqui, no Investigador 2018. Ele cai para você perguntando certinho quais são os critérios para solucionar. Então tem que decorar. Consunção, alteridade, subsidiariedade e especialidade. Vamos lá. Consunção. Gente, consunção, esse exemplo aqui, esse desenho aqui é bem claro a respeito disso, né? Esse aqui foi lembro da época do livro do professor Fernando Capês que eu aprendi isso. Então, já em letras miúdas, a consunção eu terei crime meios, tá? Meios, e terei um crime fim. Por exemplo, o cara lesiona
O cara tem o objetivo de matar. Lesiona, fura um olho, fura outra perna, depois fura a coxa, dá um soco no olho do cara, depois fura o outro olho e depois mata. Veja, as lesões foram meio para o fim, que era o que? O homicídio. Então haverá uma absorção desses fatos, tá? Ok? Então o crime fim, ele vai abranger os crimes mínimos, crimes meio, ok? Tudo isso, toda vez acontece isso, professor? Não, depende, tá? A regra é que acontece a consunção. Então não responde por 1, 2, 3, 4, 5, 6 crimes de lesão corporal e depois o homicídio. Ele responde só pelo homicídio. Tem uma súmula importante, que é a súmula 17 do STJ, tá? Que no caso de cumprimento de crime de falsificação de documento para a prática de crime de estelionato, sem mais potencialidade lesiva, ou seja, esse absorve aquele. Ou seja, se o cara quiser passar uma moeda falsa, ele quer passar um cheque falso, entendeu? E enganar uma pessoa, ok? E, digamos assim, ele foi e falsificou o dinheiro, falsificou a moeda. É uma moeda grosseira, não vai conseguir enganar ninguém. Nesse caso, não consegue enganar, ele não consegue, mas ele consegue enganar alguém na feira, ele consegue passar esse dinheiro na feira para alguém. Veja, ele não responde pelo crime de moeda falsa, mas ele vai responder pelo quê? Pelo estelionato. O estelionato vai envolver os crimes de falso, ok? Beleza? Mesmo que seja grosseira ou não, tá? Mesmo que seja grosseira ou não. Mas quando a gente estiver falando sobre falsificação do documento, a gente volta a falar sobre isso. Tem que fazer um esclarecimento sobre progressão criminosa e crime progressivo, são coisas distintas. O crime progressivo, o indivíduo possui desde o princípio a mesma finalidade, o mesmo escopo, e persegue até o final, ou seja, pretendendo certo resultado de maior lesividade para atingir o objetivo. Aqui tem claramente a utilização da consunção, né? Ele tem o objetivo inicial, que é de matar, e aí ele realiza várias lesões corporais. Então, o crime progressivo se prende à ideia da consunção. E já na progressão criminosa, o agente inicia o caminho do crime com o objetivo de provocar determinada lesão a um bem jurídico. Depois de conseguir seu intento, ele muda de ideia e busca causar um grau maior de violência. Ou seja, o sujeito pretendia ferir o seu desafeto, mas em meio aos socos e pontapés decide tirar-lhe a vida e vê-lo a óbito. Só responde pelo homicídio, ficando as lesões corporais por este consumidas. Então, tanto na progressão criminosa como no crime progressivo, eu tenho a aplicação da consunção. Só que aqui, qual a diferença da progressão para o crime progressivo? Aqui ele já começa pensando o que ele vai cometer no final, ele vai fazer várias lesões e no final ele quer matar, e na progressão ele quer só lesionar e depois ele mata. Nessas duas hipóteses, eu tenho a consunção. Aí eu tenho uma situação de uma farmácia, dá uma lida aqui para vocês, tá? Da farmácia, que é um entendimento do STJ. Geralmente, o porte ilegal de arma de fogo, ele é absorvido por crime de roubo circunstanciado, tá? Aplica-se assim a consunção, considerando que o porte ilegal de arma funciona como um crime meio para a prática de crime fim, e sendo este absorvido, ok? Então, tá certo. Essa é uma jurisprudência do STJ e STF. Geralmente, ele não responde por dois crimes, pelo porte ilegal e pelo roubo circunstanciado. Normalmente nas provas ele coloca 0 às couves, devidamente com arma registrada, ele coloca isso para não poder dar dúvida quanto a isso. Cite exemplos de inaplicabilidade da consunção. Olha lá, isso aqui é tudo de jurisprudência. Delito de estelionato não será absolvido pelo roubo nas hipóteses em que o agente, dias após roubar o veículo e os objetos pessoais do ocupantes, entre eles o tornado cheque, visando obter vantagem ilícita. Ou seja, ele furta um carro, ele rouba um carro, dias depois ele começa a pegar, ele olha dentro do carro e vê o cheque e começa a passar o cheque para frente. Então esse estelionato, esse roubo não será absolvido, o estelionato não será absolvido por roubo. São duas condutas distintas. Ele vai responder tanto pelo roubo como pelo estelionato. Falsificação de cártula não é mero isolamento do crime antecedente. Isso porque há diversidade de desígnios e de bens jurídicos lesados, de forma inaplicável ao princípio da Constituição. Falsidade de uma cártula. Cártula de um cartão de uma situação de título de imóveis, uma titulação, uma certidão, né? Então tem uma situação que ele não é mero isolamento, a falsificação dessa cártula. Crime de injúria racial cometido contra o oficial de justiça, isso aqui é importante, tá? Ele tem dois crimes aqui. Ele pode responder pelo desacato e pela injúria racial, ok? Responde pelos dois crimes.
Beleza? Sempre quando você vê a questão assim, falando assim, que o cara... a lei fala isso, a lei fala que o cara responde também pela violência, responde também pelo ato. Normalmente assim, quando ele fala responde também, quer dizer que não há consunção. Especialidade, lembra do infanticídio? Então, a mãe matou o filho. Duas situações. Existe uma lei especial para tratar do crime? Sim, então eu vou aplicar a lei especial. Abuso de autoridade, lá tem penas restritivas de direito. E eu tenho as penas restritivas de direito também do Código Penal. Qual que eu aplico? A lei de abuso de autoridade, ok? Porque é uma lei especial. Bacana? Subsidiariedade. Subsidiariedade, normalmente, a própria lei fala. Falou, olha, aplica-se esse crime se não for mais grave. Por exemplo, disparo de arma de fogo lá do Estatuto do Desarmamento. Se ele disparar essa arma de fogo e não for para cometer um outro crime mais grave, ele responde apenas pelo disparo de arma de fogo. Agora, se ele disparou para cometer outro crime, ele responde pelo outro crime. E a alteridade é quando tem um crime que tem vários verbos. Na instigação ao suicídio, né? Instigação ao suicídio ou mutilação. Nesse caso, lá tem vários verbos. Instigar, induzir. Se ele usa a mesma pessoa, na mesma pessoa ele instiga e induz, ele não responde por dois crimes, ele responde só por um. Beleza? Vamos fazer aquela questão inicial? Vamos lá. Pela consunção ocorre a aplicação da norma penal mais benéfica em relação à norma penal mais genérica, a norma mais específica. Errado, não é a consunção. Acabamos de ver que é o princípio da especialidade. A questão está o quê? Errada. Letra B. Conforme o princípio da culpabilidade, a responsabilidade é subjetiva, pelo que nenhum resultado penalmente relevante pode ser atribuído a quem não tenha produzido por dolo ou culpa elementos finalísticos localizados na culpabilidade. Tá errado aqui, né, gente? Eu marquei lá em cima. Vamos lá. Aqui tá certo. Esse trecho aqui tá certo. Vamos tirar aqui. Desmarca do seu aí que aqui tá certo. Realmente a responsabilidade pela culpabilidade ela é subjetiva, não é objetiva. Pode desmarcar aí, tá certo, tá? Não estava errado, tá certo esse ponto aqui. O que está errado é aqui no final. Que na verdade dolo e culpa não faz parte da culpabilidade. Dolo e culpa faz parte da, escreva aqui na frente, tipicidade. Tipicidade. Beleza. Para o STF, a reincidência ou maus antecedentes por si só não se aplica o princípio da significância. Por si só não se aplica o princípio da insignificância. Não. A reincidência ou maus antecedentes, ele sozinho não leva à não aplicação da insignificância. Está errada a questão por isso. Por si só, eu posso aplicar a... Ficou horrível essa alternativa, né? Ficou horrível, né? Ficou igual a minha cara. Mas vamos lá. Para o STF, vamos relembrar então. Para o STF, se o cara é reincidente e tem maus antecedentes, só por isso ele não terá o direito à insignificância? Errado. Vai ter que ser analisado o caso concreto. Porque mesmo sendo reincidente, ou mesmo tendo maus antecedentes, ele poderá ser beneficiado da insignificância, sim ou não? Sim. Ok? Por si só, não terá direito ao princípio a aplicação do princípio da insignificância? Aí sim, agora está errado. Letra D. Sobre o aspecto da alteridade vinculado ao princípio da lesividade e ofensividade, é correto afirmar que contrapõe ao menos dois sujeitos, impondo que o sujeito ativo lesione ou ameace de lesão de bens jurídicos alheios. Está certo. Alteridade, já falamos sobre isso, que está dentro da lesividade e ofensividade. Por fim, uma das funções do princípio da legalidade é permitir. Opa, não é permitir, é coibir. Coibir o quê? Que o crime e penas pelos usos e costumes. Beleza? Tranquilo? Agora é com você. Lembre, a meta só encerra com as 10 questões. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.